o programa de hoje falando a respeito de exportações de carne bovina. Elas podem aumentar em até 242%. Essa forte elevação, ela pode ocorrer através da aprovação ou da situação de estarem em condições de exportar carne bovina para a China de 25 plantas frigoríficas, o que tem sido ventilado já há alguns dias. Para falar a respeito deste assunto, nós temos aqui a participação hoje do economista que vai participar conosco, Caio Toledo, da FC Stone. Ele está nos nossos estúdios em São Paulo e vai conversar com Walter Pulga Júnior para responder essas questões, o que nós podemos esperar aí das exportações de carne bovina. Converso agora com Walter Pulga e com Caio. Seja bem-vindo, Caio. Walter Pulga também. Boa tarde. Obrigado a você, Fabiano. Olha, eu tenho aqui ao meu lado o Caio Toledo. Caio Toledo é hedger de risco da FC Stone. E nesta semana ele fez a defesa de que 25 frigoríficos, recebendo autorização da China, o que pode ocorrer agora em agosto, aumentariam em 242% o volume de exportação de carne bovina do Brasil rumo ao mercado chinês. Obrigado por ter vindo, Caio. Vamos, muitas vezes o analista, o estudioso de mercado, recebe críticas porque faz estudos, vamos dizer assim, às vezes sem muita base. Por isso eu gostaria que você explicasse como você chegou a esse número. Temos perspectivas de aumentar muito a exportação de carne bovina para a China? Exatamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nosso estudo começou, pegamos a base, hoje nós temos 15 unidades frigoríficas bovinas autorizadas a exportar para a China. Pegamos desse número, pegamos qual seria a produção mensal desses 15 frigoríficos. Pegado esse número, nós comparamos isso com as exportações brasileiras à China e chegamos que no número de 27,7%, ou seja, da produção dessas 15 unidades, 27,7% da produção delas são destinadas ao mercado asiático. Pois bem, nós pegamos esse 27,7% e nós jogamos para a possível lista que existe hoje no mercado de 25 novos frigoríficos que seriam habilitados para exportarem para a China. Pois bem, nós fizemos também o mesmo estudo, pegamos esses 25 frigoríficos, vimos qual seria a capacidade total de produção de carne desses 25 frigoríficos e falamos o seguinte, bom, se manter os 27,7% que nós temos já existentes nas 15 unidades e essas 25 novas unidades mantessem os mesmos números, qual seria a possibilidade de exportação brasileira? E nós chegamos no número de 37 mil toneladas mês. Então, falou, bom, hoje o Brasil, se de repente a gente começar a exportar, nós teríamos a capacidade, mantendo o mesmo share que existe nas outras 15 unidades, de exportar 37 mil toneladas por mês para a China. Mas o que já exportamos... Exatamente. Aí nós fizemos uma projeção, porque nós não acreditamos que isso aconteceria de repente. Então, a gente fez uma projeção que esse número sairia de 29, 20. Em junho, nós tivemos um solavanco, dado alguns problemas que nós tivemos internamente. Então, nós saltaremos de 20 para 70 mil toneladas até dezembro de 2019, que é esse número de 242% de alta nas exportações brasileiras para a China, fora o resto. Agora, você deixou claro durante esse evento, isso repercutiu na mídia brasileira e até fora do Brasil, que os chineses não têm alternativa. Ou procuram proteína animal no Brasil ou até na Austrália. E no caso de carne bovina, só tem Brasil e Austrália. Essa perspectiva é firme, é factível? Eles não têm mesmo outra alternativa? Hoje eles estão com um sério problema com a peste suína que assola o país. Então, até ontem a FAO noticiou mais 4 casos que estão ocorrendo na região da Ásia. Então, a China está tendo que comprar carne justamente porque o consumo de carne suína na China é muito alto. Então, eles estão tendo que substituir a carne suína por outros tipos de carnes. Nós sabemos que hoje existe uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, onde a comercialização entre esses dois países está muito baixa. Então, o que acontece? A China está tendo que procurar outros parceiros comerciais para poder substituir os Estados Unidos propriamente dito. Então, ela está vendo o Brasil como um parceiro estratégico muito forte, e também a Austrália, também tem a Argentina, Uruguai, Paraguai, só que o volume produzido no Brasil é um volume muito alto. Então, eles estão olhando, bom, o Brasil consegue me socorrer nessa possibilidade, nessa necessidade que eu tenho de carne bovina. Então, uma hora eles virão para o Brasil. Eles já estão vindo mais rapidamente na questão de aves e suíno, mas nós temos a perspectiva que bovino também saia daqui a pouco. Bom, nós temos hoje, Fabiano, sempre é bom lembrar, uma vistoria através de videoconferência, técnicos do Ministério da Agricultura, 4 frigoríficos, 3 de aves e 1 de suíno,
fazem uma conferência através de televisão para liberação desses frigoríficos para exportação. Ora, isso para aves e suínos. No caso de bovinos, há a mesma perspectiva? Há uma expectativa, essa lista está para sair. Também vai ser os mesmos moldes, vão ser 4 frigoríficos. Nós sabemos por fontes externas que seria um frigorífico bovino o Brasil iria indicar e 3 frigoríficos a China iria escolher para serem inspecionados. Mas fica aí um porém. Nós sabemos que essas vão ser inspecionadas, nós não sabemos quando, mas acreditamos que em um curto espaço de tempo. Aí fica aquela dúvida, inspecionados, quando serão habilitados e quando serão habilitados? Então, tem essas dúvidas ainda pairando no mercado pecuário, pois nós não sabemos, ainda é mais boato do que fato. Bom, agora vamos falar de preço, porque essa demanda por carne chinesa, e é o que o pecuarista quer saber. Isso vai melhorar mesmo o preço pago pelo boi gordo para o pecuarista? Muito provavelmente sim. Nós já percebemos que a demanda de animal China, que a gente chama do boi China, é muito forte, principalmente para essas 15 unidades que exportam para a China. Se a gente pensar que nós teríamos mais 25 unidades aptas a exportarem para a China, existe uma demanda por um tipo de animal muito forte. E esse animal, normalmente, é um animal confinado. Então, nós acreditamos que a liberação de 25 novas unidades pode auxiliar na recuperação do preço da arroba em 2019. Logicamente, nós também temos que pensar na recuperação da demanda interna, uma vez que nós ainda somos muito reféns da demanda interna aqui no Brasil para a questão de perspectiva de aumento do preço do boi gordo. Porém, a demanda externa, a China vindo para cá e a gente podendo aumentar até 60% as exportações brasileiras de carne bovina, isso seria muito bom e poderia muito impulsionar a arroba bovina. Para o pecuarista, você dizia que os próximos meses serão favoráveis. Serão favoráveis, só que eu coloco um alerta que, nas minhas análises, o boi gordo subindo também aumentaria o preço dos custos da reposição. Então, um subindo, o outro também deve subir, porque eles sempre acompanham muito os movimentos. Então, vai ser muito benéfico para o pecuarista, porém, ele precisa fazer um bom planejamento, pois as partes dos custos também devem dar uma inflacionada. Bom, você acaba de ouvir o Caio Toledo. Fabiano, perspectiva para o pecuarista é melhor e aguardemos aí os próximos dias. Segundo o Caio, podem ser liberados ou pelo menos inspecionados também por videoconferência frigoríficos de carne bovina. É com você. Tá certo, Pulga. Eu quero fazer algumas perguntas para o Caio também. Pulga e Caio, eu estava aqui calculando alguns números de exportação de carne bovina, os números acumulados do primeiro semestre. Aqui eu vou chegando, estou com a calculadora na mão, os dados aqui também no smartphone. Nós chegamos aqui ao primeiro semestre de 2019, com um total exportado em Hong Kong, para Hong Kong, de 169.530 toneladas, China, 146.260. O total, carne bovina de todos os tipos exportados no primeiro semestre, daria 315.810 toneladas, que é um fator muito bom e pode ser ampliado, como o Caio acabou de destacar. Para outros países, né, tirando Egito, Chile e Emirados Árabes, que tem uma boa expressão, mas outros países, toda a soma de todos os outros, passa de 326 mil toneladas exportadas. A pergunta para o Caio é a seguinte: o Brasil está com essa possibilidade, que é muito clara, de exportar mais para a China, mas tem tido também outros clientes, outros importadores de carne bovina brasileira que têm ajudado muito nessa saída de produto. Pulga e Caio. Caio, Fabiano Reis questiona o volume total de carne. Ele diz que nós estamos aí perto desse primeiro semestre, 326 mil toneladas no total, para todos os destinos. Certo. Né? Ele pergunta, essa perspectiva junto a outros consumidores, além da China, também é boa? Também é muito boa. Nós temos a perspectiva de 2 países que estão quase entrando no mercado brasileiro. Primeiro, a reabertura do mercado norte-americano e o segundo é o mercado da Indonésia. Então, nós temos mais perspectivas positivas vindo para o Brasil. Ainda mais o Brasil tem andado muito próximo aos Estados Unidos. Houve também uma missão norte-americana aqui no país. Então, nós temos mais 2 países que têm como flanco o Brasil como um possível comercializador de carne, vamos dizer assim. Então, nós temos mais perspectivas positivas. O câmbio, sim, pode atrapalhar a gente um pouco. O câmbio já foi muito melhor para quem exporta. Mas eu acho que a reabertura
dois novos mercados, principalmente nos Estados Unidos, porque o selo norte-americano na carne bovina brasileira abre o flanco de exportação para a Coreia do Sul, para o Japão, que são outros países que o Brasil já tentou comercializar, mas algumas vezes acabou restrito a exportar para esses países. Então, tem ainda mais esses países que seriam muito bons para a exportação de carne bovina. E eu já aproveito, Fabiano, e pergunto também o seguinte: nós temos aí a invasão, vamos dizer assim, né, da peste suína africana em outros países lá da Ásia. Esses países também demandariam suínos, aves, já se sabe, mas também carne bovina? Olha, demandariam, mas eu acredito que a potencial importação desses países seriam muito menores, então não impactaria muito nós aqui dentro. Eu acho que nós estamos falando do gigante asiático, seria a China. Mesmo a gente exportando para Hong Kong, a China acaba sendo o nosso principal consumidor de carne bovina. Então, acho que ali tem um grande potencial. E caso, se a gente olhar os focos de peste suína, nós estamos começando a ficar mais para o lado perto da Europa. E isso tem grande preocupação, porque você está saindo do foco lateral da China, onde era muito próximo ao Japão, e começando a expandir para uma região que tem uma série de países que tem muito suínos, que é a questão da Rússia. Nós também temos a Europa. A Europa acaba por ser um continente que tem vários países muito próximos, nós podemos ter isso acabando pegando a Europa inteira. Então, isso é uma preocupação grande. Preocupação mundial, vamos dizer assim. Então, o Brasil pode ser um grande player exportador de carne bovina para o mundo inteiro daqui em diante, caso esse surto de peste suína não seja contido, né? Então, a gente tem algumas notícias que a gente não... são mais boatos, mas nós não sabemos. Há alguns boatos que já têm foco, por exemplo, na Polônia, já foi descoberto algo. Então, ainda tem notícias que vão sair durante esses próximos meses. Então, acho que nós podemos... Aí o Brasil pode suprir o mundo inteiro na questão de tanto carne bovina, quanto suíno, quanto de aves. Bom, Fabiano, você tem mais uma pergunta para o Caio, não? Tenho sim, Pulga. E aqui o Caio e Walter Pulga, eu estou conversando aqui com telespectadores. Eu lembro que nós estamos transmitindo também pelas mídias sociais, algo que sempre acontece, e também com sinal aberto no Mato Grosso do Sul, através de emissoras parceiras, no caso a TV Imaculada Conceição. Eu estou acompanhando aqui as informações que o pessoal está mandando, tá? E aqui nós temos uma pergunta, estou carregando aqui a pergunta. Quem está fazendo essa pergunta é o Fernando Aldar, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fernando Aldar está falando o seguinte, né, a respeito da valorização da carne bovina. Fernando Aldar, de Belo Horizonte. Ele coloca o seguinte: foi colocado que nós vamos ter essa questão da carne bovina num valor melhor, sendo colocado num volume maior, o que deve melhorar o valor pago por arroba no Brasil. Primeira pergunta: em quanto tempo que isso acontece? Segundo tempo, como é que isso atinge as outras categorias animais? O Caio até explicou aqui que vai atingir, de fato atinge as outras categorias animais, mas ele quer saber em quanto tempo que vai ter a valorização para arroba, que as exportações, de fato, já são maiores. Olha, Caio, a pergunta é uma pergunta difícil. Vamos lá. É de um telespectador, Fernando, lá de Belo Horizonte. Ele escreveu agora pelo WhatsApp e ele pergunta: bom, essa melhoria de preço para o boi, que é aguardada, por quanto tempo? Demora? É possível fazer? É uma pergunta difícil, mas você é analista de risco, então você conhece bem. Então, até isso é uma pergunta muito interessante, uma excelente pergunta. Hoje, a BMF, que seria a B3 agora, a BMF lá atrás, ela sinaliza, por exemplo, para os contratos mais longos, lembrando que a BMF é a Bolsa de Mercadorias Futuro, então a gente tem a projeção do preço da arroba futura. Então, a projeção até dezembro, nós estamos colocando uma projeção mais ou menos de uma alta de hoje até dezembro de 6%, basicamente, ou seja, o mercado futuro, ou seja, o mercado já observa uma possível alta de 6%. A grande dúvida que fica é o seguinte: nós precisamos dessas notícias o mais rápido possíveis, tanto de retomada econômica interna, que impulsionaria a demanda interna de carne bovina, quanto ou seja, o brasileiro consumindo mais. Exatamente, quanto também essas informações vindas de fora. Por quê? Porque o mercado ainda trabalha hoje na expectativa da liberação, na expectativa de retomada da economia. Na verdade, uma especulação. Exatamente, ainda é uma expectativa. Só que lá na frente a expectativa pode virar tanto uma realidade como uma frustração. Então, hoje, aquele pecuarista que é planejado, comprou um milho um pouco lá atrás, tem esse animal de dentro de casa e está vendo que esse preço futuro, na casa de 164,50 para dezembro, hoje acho possivelmente o outubro, que é o contrato de mais liquidez,
está na faixa de 163. Se esses são preços atrativos, já se protejam. A B3 está aí para uso de todos. Então, essas ferramentas, o pecuarista hoje tem que utilizá-las. Então, está vendo que aquele preço é bom? Faz alguma coisa ali, se proteja de caso essa perspectiva, essa expectativa vire frustração, para ele não perder aquele cavalo selado que passou uma vez na frente dele. Bom, respondeu a pergunta, Fabiano? Respondeu sim, Pulga. Quero agradecer aqui a participação dos telespectadores. O pessoal está comentando aqui, tá dando resultado aqui, Pulga. Estava falando aqui com os nossos telespectadores, mas agradecendo primeiramente o Fernando Aldá, que participa conosco aqui nesta manhã, mandou a pergunta bem inteligente. Tá? A grande questão é a chegada dessa valorização para a carne bovina. Ele está até escrevendo aqui e coloca a seguinte situação, né, que as valorizações sobre o volume exportado de carne bovina demoram mais para chegar para o pecuarista. E essa é uma questão aí que ele coloca. Só para encerrar aqui, já que nós estamos falando com os telespectadores, aqui o Fernando Barbosa aqui mandou um grande abraço para o Caio, que está agradecendo as informações. Então, não disse de qual estado é, mas está mandando aqui. Só para encerrar, então, Pulga e Caio, em relação ao que foi colocado, os valores em dólar da tonelada exportada brasileira, eles continuam ali num patamar médio, né, que não tem muita alteração, está abaixo de 4 mil dólares, já tem há algum tempo, e não tem demonstrado grande valorização nos últimos meses. Como é que o Caio enxerga essa pode ter uma alteração, pode ter alguma coisa diferente nesse sentido? O Fernando Barbosa mandou um abraço para você, não disse onde está, mas um abraço para o Caio. Bom, Caio, uma última pergunta. Sempre preço, sempre valores. Eu sei que é difícil responder, mas nós temos exportado na faixa de 4 mil dólares, em média, tonelada, um pouquinho acima, um pouco abaixo, mas a média é essa. E o Fabiano e mais os telespectadores comentam, bom, temos perspectiva de melhoria da exportação, de valorização da nossa carne em dólares, ou olhamos só para o real? Isso daí nós vamos entrar num debate também sobre a questão cambial. Porque muitas vezes a questão da nossa carne em dólar ter subido é porque também o câmbio ajudou muito a gente. Então, a valorização pode existir, o Brasil virando praticamente um único player que tenha a carne bovina que o mundo inteiro necessita, muito provavelmente nós vamos entrar naquela encruzilhada entre oferta e demanda que existe na economia desde a época de... Aí sobe em dólar, sobe em real, sobe em dólar, sobe em real, sobe em tudo. Agora, aí que nós vamos começar a entrar na linha que quanto ao preço das carnes nos outros países. Porque se nossa carne começar a ficar menos competitiva, muito provavelmente outros países que importam do Brasil, aqueles menores, vão falar, bom, do Brasil a carne começou a ficar cara, eu vou trocar minhas compras que eram do Brasil, vou começar a comprar de outros players como Argentina, Uruguai. Então, tem essa questão, pode valorizar e tende a valorizar, porém também tem esse trade-off entre quanto está no Brasil e quanto está nos outros países. E as outras carnes também devem valorizar. Exatamente. Como a gente já percebe, os suínos também, se a gente for olhar em preços divulgados aqui internamente, o suíno já subiu basicamente de 2018 até agora, um período de 12 meses, 60% a carne de suíno subiu. A carne de aves subiu 23% e a carne bovina apenas 11%. Ou seja, o fato das outras proteínas concorrentes terem subido dá espaço também para a carne bovina também subir de preço. Aí nós vamos entrar naquela encruzilhada novamente, nós falamos de retomada econômica. Se uma coisa um estudo que nós fizemos que foi muito impressionante foi que o movimento de retomada de demanda de carne bovina vai muito baseado na expectativa de confiança do consumidor. Então, o índice de confiança do consumidor, por ali a gente consegue observar qual vai ser a perspectiva de demanda de carne. Porque aquela pessoa que começa a ter mais confiança na retomada econômica, ela não vai perder seu emprego, que a renda dela está subindo, normalmente ela faz esse trade-off. Bom, eu não vou perder meu emprego, está tudo melhorando, eu vou começar a consumir uma carne de melhor qualidade. Pode fazer um churrasquinho no fim de semana. Exatamente. Comer qualidade melhor. Exatamente. Então, esse também é um trade-off que nós estamos observando, que pode ser muito bom para a carne bovina brasileira. Bom, eu agradeço a presença do Caio Toledo aqui. Fabiano já agradeceu sua presença aqui. Fabiano, nós vamos encerrando por aqui. Está aí o recado para a pecuarista. A perspectiva é melhor. É com você. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. Um grande abraço ao Caio. Um grande abraço a quem estava participando conosco aqui no Agricultura BR. Estou com o telefone na mão, estou com o smartphone na mão e vou falando com as pessoas. Obrigado pela participação de hoje. O Fernando que participou,
aqui o Rubens, o senhor Antônio Pinho participando do programa de hoje, Francisco mandou mensagem também, grato a todos os que estão participando, mandando comentários bastante interessantes, principalmente a respeito, quando se fala de elevação nas exportações de carne bovina, claro que isso mexe bastante com todo o sistema agroindustrial. Eu não estou falando só do complexo carnes, não. Isso mexe também com os complexos ou as cadeias produtivas que são ligadas à agricultura, como a do milho e da soja. Ora, se estamos com essa perspectiva de engordar mais animais para exportação de carne bovina, vai mexer, claro, né? As outras categorias animais, gado magro, bezerro e bezerra, vão ficar mais caros. Isso a gente já está enxergando e, claro, que isso tende a mexer também com o mercado de milho e de soja no Brasil, até mesmo de caroço de algodão. Obrigado aí pela participação do Caio e também de todos os telespectadores neste momento.